Olá, família! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Eu já quero começar desejando a paz do Senhor, desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo esse vídeo. E principalmente para quem não estiver assistindo ao vivo, né? Seja bem-vindo ao Manual do Casamento. Para você que está assistindo ao vivo essa estreia, participe do chat. Abra o chat aí, vai interagindo, coloque ali suas perguntas, suas observações, seus comentários, que nós vamos interagir com você também, tá bom? Família, eu já quero começar dizendo o seguinte: se porventura você é um desses que está assistindo o vídeo, que é a primeira vez, uma das primeiras vezes que está aqui, eu quero dizer para você que aqui nós somos uma família e nós temos um mural de oração. É isso mesmo, ó, tá aqui do lado. Como é que funciona? Você vai acessar manualdocasamento.net e quando você acessar manualdocasamento.net, você pode clicar lá na barrinha em cima, ó, do menu e você vai ver aqui, ó, mural de oração. Você vai vir para essa página e aqui nós temos os pedidos de oração. São muitos pedidos, muitos mesmo. E aí o que acontece? Você vai poder deixar o seu pedido de oração, mas nós sempre pedimos que, além de fazer o seu pedido de oração, também já ore por algum dos pedidos que estão ali, tá? Não deixe de orar. E nós estaremos orando também por você, por seu casamento, por sua vida, tá bom? Pela sua restauração. Família, hoje nós vamos tratar de um assunto que vezes outras aparecem aqui no Manual do Casamento. Curiosamente, eu fui perceber fazendo uma pesquisa e descobri que nós não tínhamos vídeo falando especificadamente a respeito dessa pergunta. Porventura, Deus condena a pessoa que está no segundo casamento, mas entrou no segundo casamento no tempo de ignorância? Por que o Diego usou aspas? Afinal de contas, não é tempo de ignorância, Diego? Eu usei aspas porque nós vamos entender o que é o tempo de ignorância que a Bíblia diz. Naturalmente, quando nós falamos em tempo de ignorância, a gente está delimitando um período onde a pessoa não sabe acerca da lei, ou não sabe acerca de algo que é certo ou errado. Isso seria, tecnicamente, um tempo de ignorância. Mas aí quando nós falamos em casamentos, como é que funcionaria isso? Será que a Bíblia nos dá um norte em relação a isso? Será que é possível nós, de fato, compreendermos o que seria isso? Antes eu quero dizer para você o seguinte. Nós vivemos, eu julgo, tá? Eu julgo que nós vivemos numa das piores fases do cristianismo. Nós chegamos num momento de um cristianismo sujo, feio, fraco, pobre, medíocre, sabe? E quando eu falo de um cristianismo assim, não é que Cristo se tornou isso, não. Mas é a concepção do que nós temos de cristianismo. Em outras épocas, as pessoas tinham disposição de morrer por Cristo e ainda aquelas que não eram participantes do sangue do Cordeiro ainda tinham essa disposição. Hoje nós vivemos um cristianismo, uma proposta de cristianismo muito barata, sabe? Muito superficial. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque nós criamos na nossa mente uma mentalidade de cristianismo que muito se assemelha ao banco imobiliário. Como assim banco imobiliário? Você está falando daquele joguinho, Diego? Isso, daquele joguinho. Nós imaginamos, nós idealizamos que o cristão mais bem preparado é aquele que mais cartas tem na manga. É aquele que mais sabe detalhes que outros não sabem. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, né? Vou contextualizar para o casamento. E aí a pessoa fala assim: nossa, meu irmão, meu marido foi embora, sabe? Eu estou sofrendo tanto, querendo a restauração do meu casamento. Aí na cabeça da pessoa ele pensa assim: opa, eu tenho uma carta para isso. Aí ele saca a carta de Mateus 19:9
e fala assim, não, meu irmão, segundo Mateus 19:9, você pode se casar de novo porque foi adultério. Ó, presta atenção. Não é nem isso que o texto diz. Mas na cabeça da pessoa, ela tem a cartinha que ela pode se casar de novo em caso de adultério. Ontem eu vi uma explicação absurda, daquelas que eu gastei 30 minutos do meu dia, a pedido de um participante que falou assim para mim, Diego, assista esse vídeo e diga o que você acha. Eu perdi 30 minutos do meu dia, literalmente. O cara falando absurdos para dizer que o casamento pode se dar novamente em caso de violência doméstica, de agressão, sabe? Eu não vou entrar nesses méritos. Mas por que eu falei que é um absurdo? Porque ele pegou um texto que não fala a respeito disso, que não tem nada a ver com isso, e ele fez a leitura do texto e deu a seguinte conclusão. Pois bem, porque não dá para viver junto com alguém que te agride. Que eu olhei e falei, gente, o cara levantou uma cartinha que na cabeça dele é toda dourada e que permite agora ele... E aí nós estamos vivendo um cristianismo que as pessoas têm isso na mente, sabe? Nossa, eu conheço tal texto, então essa vai ser a minha cartinha. Eu vou dizer isso, eu vou fazer aquilo. Eu casei de novo, mas agora eu tenho a cartinha do tempo da ignorância. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tentei brincar e eu contextualizei para um universo que talvez nem todos entendam. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Nós vamos às igrejas, nós assistimos a mensagens, pregações, estudos aqui no YouTube, e parece que nós andamos em busca de um texto, eu preciso de um texto que me dê respaldos para fazer A ou B coisas. Ah, Diego, o cristão pode usar brinco? Eu preciso de um texto que diga se pode ou não pode. Eu não estou interessado na conduta cristã, na modéstia. Eu não estou preocupado com mudar o meu semblante ou o meu vestuário ou as minhas características em desconformidade com aquilo que Deus projetou para a minha vida. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber, pode usar brinco ou não pode usar brinco? Diego, o cristão pode fazer tatuagem? Bem, eu quero um texto que diga se pode ou não pode. Eu não estou preocupado se eu vou ser confundido com os hábitos egípcios. Eu não estou preocupado se porventura eu estou marcando o meu corpo. Eu não estou preocupado se eu estou fazendo apologia a um estilo de vida contrário àquilo que Cristo proporciona para nós. Eu não estou preocupado. Eu quero saber, pode ou não pode? Infelizmente, hoje nós vivemos dessa forma, sabe? E isso é muito lamentável. Dito isso, o tempo de ignorância se tornou uma dessas cartinhas. Ou seja, dependendo do pecado que você cometeu, muitos dizem que você não precisa confessar, você não precisa se arrepender porque você cometeu no tempo de ignorância. E isso é muito sério. Isso é gravíssimo. Mas eu também não estou aqui para desconstruir nenhum conceito bíblico. Ou seja, eu quero te fazer uma pergunta antes, e logo em seguida nós vamos ler o que a Bíblia fala acerca do tempo de ignorância. Vamos entender o seguinte, eu vou contextualizar uma situação, tá? Na maioria das vezes, o que eu escuto, o que me passam nos atendimentos do Manual do Casamento? Me passam assim, Diego, eu me casei, não deu certo, me separei, casei de novo. Virei cristã e descobri que segundo casamento é adultério. Mas eu estava no tempo da ignorância. Minha pergunta é,
Você era ignorante em quê? O que você era ignorante? Acerca do seu primeiro casamento. O que você era ignorante? Você não sabia do que se tratava? Você não sabia que era um casamento? Porventura, você não fez um compromisso que seria com a vida toda? Diante dos teus pais, dos teus sogros, do teu marido, da tua esposa, ou do teu companheiro, ou da tua companheira? Você não fez juras que estaria junto para sempre? Você era ignorante em quê? Porventura, você não percebeu que estava acontecendo algo de errado quando decidiram separar? Se houve adultério, você não percebeu que o adultério era errado? Quando houve a separação, você não sentiu vergonha disso? Você não sentiu constrangimento? Você não ficou embaraçado de ter que dizer para as pessoas que aquele relacionamento havia acabado? Você não se magoou? Você não se feriu? Porventura você não desistiu daquele relacionamento? Eu reforço a pergunta. Você era ignorante em quê? Você não sabia que aquilo era sério. Você não sabia que havia um compromisso naquilo. Quer seja um compromisso na igreja, quer seja um compromisso num cartório, quer seja um compromisso entre vocês dois. Você não sabia. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Você sabia que aquilo era sério. Ah, Diego, mas eu não sabia que se eu me separasse, eu... Tudo bem, essa é uma outra conversa. Você não era ignorante acerca da seriedade do casamento. Ponto final. Primeira coisa. Eu vejo alguns casos onde, porventura, a gente poderia considerar que a pessoa é ignorante. Mas casamento, não existe isso. E eu vou te explicar o porquê. O que mais nos atrai ao casamento é o sexo. É a oportunidade de você ter intimidade com alguém. É uma oportunidade de você constituir uma família, de viver junto, de superar problemas juntos. Isso é o que nos atrai ao casamento. Então esses termos são explícitos a todos quando casam. Tranquilo, né? Ah, Diego, mas eu não sabia que meu marido era assim. Ah, porque minha esposa mentiu. Bem, é outra história. Acerca do casamento, todos sabem desses termos. Que é para ter sexo, que é para ter intimidade, que é para constituir família, que é para ter experiência juntos. Todos sabem. Não existe ignorância nenhuma nisso. Mas aí talvez você diga assim, ah, Diego, então você quer dizer que ninguém se casa por ignorância? Bem, aí eu poderia trazer uma situação, um extremo aqui. Um extremo no aspecto da ignorância. Por exemplo, vamos supor que uma criança, uma menina de 6 anos de idade, é seduzida por um tio ou por um primo e ela é abusada sexualmente. Vamos supor que essa menina que foi abusada sexualmente, ela se apaixone por esse abusador e agora ela deseja se casar com ele. Nesse momento, nós poderíamos dizer que ela era ignorante, que ela não sabia o que estava acontecendo. Entretanto, ainda nesse extremo, eu digo para você que essa possibilidade ela não existe. Até mesmo sobre esse extremo de ignorância acerca de uma união, o que todos os relatos de psicólogos, psiquiatras e profissionais dessa área nos fornece de informação é que até mesmo mediante um abuso sexual, quer seja consensual pelo engano, por ameaças ou por promessas ou por encantamento, gera-se traumas. Não produz algo bom, gera-se traumas, gera-se danos que levam uma vida inteira para se corrigir, para se sarar. Ou seja, agora você falar que você achou uma pessoa, você namorou-se com essa pessoa, você se apaixonou
por essa pessoa, você beijava essa pessoa, você escrevia cartinhas para essa pessoa, você decidiu ir morar junto com essa pessoa, ter relações sexuais com essa pessoa, constituir família com essa pessoa, e um dia isso acabou. Agora você quer me dizer que você é ignorante em relação a esse período? Presta atenção. Primeira coisa acerca do tempo da ignorância que eu quero chamar a sua atenção. Você de fato era ignorante? E ignorante em quê? Tem algumas pessoas que costumam ir nos comentários, quando eu faço vídeos confrontantes como esse, e fala assim: você não é Deus. Cuidado, da mesma forma que você julga, você será julgado. Presta atenção, eu não estou aqui julgando o caso da Maria Aparecida de Souza Silva, condenada, inocente, para o inferno, passava. Nada disso. Eu estou trazendo um conceito bíblico. O aspecto de condenado e inocente, cada um que está ouvindo esse vídeo, de acordo com a própria vida, de acordo com os próprios valores, de acordo com os seus próprios conceitos, irá se julgar e dizer para si mesmo: bem, eu sou inocente nesse aspecto. Ou poderá dizer: bem, então eu sou culpado. E presta atenção, não é eu que estou te julgando. Eu estou identificando elementos que a Bíblia nos traz. Se você está se condenando, é você que está se condenando, com base na vida que você levou, nas decisões que você tomou, não sou eu. Eu não sei o seu nome, eu não conheço a sua vida, eu não estava nesses relacionamentos e eu não estou sentenciando A ou B, a condenação ou a salvação. Eu estou dizendo que não dá para você dizer que você era ignorante de algo que você não era. Você está percebendo? É só isso que eu estou dizendo. E se você olha todos esses termos e você chega à conclusão que de fato você estava errado, ou você estava errada, não é porque eu estou te taxando como culpado, não. A Bíblia fala que quem nos condena é a nossa própria consciência. A nossa própria consciência nos adverte quando estamos errados e quando não estamos. Você está percebendo? Ou seja, neste aspecto, o que nós estamos falando é que acerca do seu primeiro casamento, ou o primeiro casamento do seu marido, ou o primeiro casamento da sua mulher, não havia ignorância. Casar-se, unir-se a uma outra pessoa, nunca foi pecado. Desde que fosse a primeira do homem e a primeira da mulher. Se for a segunda do homem, pecado. Se for a segunda da mulher, pecado. Se for a primeira de ambos, não existe nada ilícito. Ou seja, por mais que você não conhecesse a Deus, por mais que você não conhecesse a palavra de Cristo, por mais que você não conhecesse os termos do casamento, o fato de você ter se casado a primeira vez, não houve pecado nenhum nisso. Pecado existe quando agora você se casa pela segunda vez. Ah, Diego, mas eu não sabia que casar de novo era pecado. Ótimo, agora nós estamos nos entendendo. Porque agora sim você está falando de um tempo de ignorância, que você tomou uma decisão por não saber que ela era errada. Mas não vamos anular o fato de que todas as decisões anteriores você sabia que era errado. Você sabia que se separar era errado. Você sabia que trair era errado. Você sabia que o divórcio era errado. Você sabia que todo o sentimento da separação era errado. Você sabia que você descumprir a promessa que você fez, de que você estaria com seu marido até a morte, era errado. Casar-se de novo, você não sabia. Tá bom? Então agora nós vamos trabalhar esse aspecto, casar-se de novo. Vamos ler o que a Bíblia fala do tempo de ignorância? Para a gente ter uma compreensão melhor? Vamos, família? Para quem está aqui no chat, estão conseguindo entender até aqui? Podemos fazer a leitura? Sim ou não? Sim? Então vamos lá. Vamos ler a Bíblia no texto que fala acerca do tempo da ignorância, que é no livro de Atos, no capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 26.
Tá? Eu não vou ler só o verso que fala do tempo de ignorância. Eu vou ler o texto anterior e posterior, que diz assim: de um só homem fez Deus todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 27. Deus fez isso para que o buscassem e talvez, procurando, o pudessem achar, ainda que ele não estivesse longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também a sua geração. Portanto, verso 29, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida pela arte, ou pela imaginação do homem. Verso 30. Deus, porém, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e por meio do homem que escolheu, ele disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui está falando de Cristo Jesus. Bem, nós lemos o contexto em que fala do tempo de ignorância. O que é o contexto aqui? Primeiro que aqui está falando de que Deus, por meio de um homem, criou todas as nações. Todas. E mesmo Deus estando presente em todas elas, fez com que as coisas acontecessem a fim de que o ser humano o buscasse. O buscasse. E talvez conseguisse encontrá-lo. Ou seja, a primeira coisa que está dizendo aqui é que todo ser humano tem dentro de si um desejo inerente que Deus colocou nele a fim de buscar saber a verdade, a fim de buscar encontrar a Deus, a fim de buscar entender quem é Deus. Todo ser humano, de todas as nações, de todos os tempos, tem isso dentro de si. E aí, em outro momento, Paulo aqui escrevendo, ele chama a atenção que, diante de todas essas nações, diante da forma com que eles agiam, mesmo Deus se manifestando entre eles, deixando claro que nós somos geração dele, nós fomos feitos a partir dele, por meio dele existimos, vivemos e nos movemos. Ou seja, constantemente Deus está nos chamando, se apresentando a nós. E agora ele termina trazendo a referência de Cristo, dizendo que agora, nesse momento, Deus ignorando, ou seja, Deus não levando em conta o tempo de ignorância, ou seja, Deus agora não levando em conta o tempo em que as nações andavam por si só, o tempo em que as pessoas andavam por si só, agora, por meio de Cristo, Deus chama a todos ao arrependimento. Chama a todos ao arrependimento. Ou seja, por que eu li todo o contexto? Porque quando nós lemos o contexto, nós percebemos o que de fato Deus estava querendo dizer acerca do tempo de ignorância. Deus estava querendo dizer que em outros momentos o ser humano vivia sem a nítida visão acerca de Deus. O que fazia com que o ser humano pecasse, andasse pelos seus próprios caminhos, ignorasse a presença de Deus. Quando Cristo se revela, agora a revelação do próprio Deus, agora ele chama todos ao arrependimento. Então presta atenção. Esta doutrina de que aqueles pecados que você cometeu
mas você não sabia que era pecado, não tem nada a ver com essa passagem. Nada. Outra coisa, quando nós entendemos que não tem nada a ver com o que se promove hoje no meio cristão, nós também percebemos que, de acordo com esse texto, por meio de Deus, por sermos geração dele, nós nos movemos, vivemos e andamos por meio dele. Ou seja, Deus sempre se fez notável em nossa vida. Então não dá para nós alegarmos que éramos ignorantes acerca da presença dele. Está percebendo? Essa doutrina de que os pecados que você cometeu e você não sabia que era pecado, biblicamente, ela não existe. Ela não existe. O pecado, ele se revela a nós por meio da natureza, por meio daquilo que sentimos, por meio daquilo que nós entendemos enquanto sociedade. É possível que alguém diga que nunca leu a Bíblia e não sabe do mandamento não roubarás. Entretanto, pode ser uma criança. Se ela pegar um brinquedo que não lhe pertence, ela vai esconder. Ela vai tentar manter isso em segredo. Principalmente da pessoa de quem ela subtraiu aquilo. É inerente do ser humano ter a percepção do pecado. Porque a Bíblia diz, Moisés falou a respeito disso, que chegaria um tempo em que as tábuas da lei estariam escritas em nossos corações. Ou seja, nós sabemos sim o que é errado. Mas, agora que biblicamente eu já mostrei para você, e olha, presta atenção. Eu li o texto que fala sobre o tempo de ignorância. Eu não fui ler outros textos, eu li o próprio texto. Estou mostrando para você que essa doutrina que se desenvolveu, ela não se fundamenta na Bíblia. Porque não é isso que o próprio texto diz. Entretanto, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que, de fato, você não tinha noção de que determinada coisa era errada. Vamos supor que o segundo casamento, que é o que nós estamos discutindo, né? Realmente você não sabia que aquilo era errado. Entretanto, eu já digo para você que sim, que você sabia. Que você percebia na reação das pessoas, que você percebia nos comentários, que você percebia sobre um senso social de que não era legal se casar-se novamente. Que você ouvia as pessoas falando assim, bem, eu casei, mas foi para a vida toda. Enfim, você sabia. Você ignorou, mas você sabia. Mas vamos supor que de fato você não sabia, que você não percebeu nada disso, que o seu coração estava plena sinceridade no que você ia fazer de novo. Tá bom. Quando é dito que agora Deus nos chama ao arrependimento a todos, agora nós precisamos levar em conta aquilo que Jesus disse, que por meio dele, Deus agora estava reconciliando-se com o mundo. Ou seja, por meio de Cristo, Deus agora estava concedendo perdão ao mundo. Mas presta atenção, a todo mundo, a todos os pecados, de igual maneira, não. Somente a todos aqueles que nele crê, que crê que Cristo foi o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Apenas a esses. Mas, agora que eu entendi que Deus está me chamando a um arrependimento, que Deus está me oferecendo um perdão, o que eu devo fazer? A Bíblia te ensina. A Bíblia ensina que o processo do perdão passa por 3 etapas. Primeira etapa, confissão ou tomar ciência. Como é que funciona isso? Eu cometi um pecado que eu sei que é pecado. Então eu vou confessar a Deus. Eu cometi um pecado que eu não sabia que era pecado, mas eu tomei ciência. Está percebendo? Ou seja,
acerca de um pecado, é possível que eu o cometa sabendo que é pecado, então diante disso eu preciso confessar a Deus. E diante de um pecado que eu cometi, mas eu não sabia que era pecado, eu tomo ciência desse pecado. Por exemplo, existem muitas pessoas que falam assim, Diego, eu sabia que casar de novo não era certo, mas na minha igreja, o meu pastor, a minha família, todo mundo me incentivou e disse que era normal. Ou seja, você desconstruiu um conceito de pecado. Mas, Diego, um belo dia, eu assistindo o Manual do Casamento, eu vendo as passagens que você trouxe, eu tomei ciência que sim, que é pecado. Ou seja, o processo do perdão, ele passa por essa primeira fase. Ou você confessar aquilo que você já sabia a Deus, ou você tomar ciência de que algo é pecado. Essa é a primeira fase. É possível que hoje pessoas que estão assistindo esse vídeo vão confessar a Deus. E é possível que haja pessoas que hoje estão tomando ciência disso. O que o verso nos diz? Que Deus nos chama ao arrependimento. João Batista foi ao deserto e ele clamava por arrependimento. Quando nós falamos em arrependimento, nós estamos pegando o pecado e nós estamos clamando a Deus que nos tire do nosso histórico de vida aquele pecado. Que nos perdoe daquele pecado. Que nos faça caminhar por um trieiro totalmente contrário àquele pecado. Isso é o arrependimento. É você ter pecado uma vez e você não querer pecar de novo. Isso é o arrependimento. Ou seja, quer você confesse o teu pecado, quer você tome ciência do teu pecado, o próximo passo é você se arrepender desse pecado. É você clamar a Deus por perdão por esse pecado. Tranquilo até aqui? Terceira e última fase. Abandonar o pecado. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Jesus perdoava o pecado das pessoas e ele dizia, agora vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Ou seja, a partir do momento em que agora você ou confessou ou tomou ciência do pecado, que você se arrependeu do pecado, agora você abandona o pecado. Diego, mas esse que é o ponto, porque eu casei no tempo de ignorância. Ótimo. Agora você não é mais ignorante. Presta atenção. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Vamos supor que você achou uma pessoa na rua. Eu vou trazer de uma forma que você entenda, tá? Você pegou uma pessoa, você estava andando na rua e você achou uma criança negra com cabelo grande, você pegou ela pelo cabelo e você está arrastando na rua. E aí, eis que agora um cristão chega para você e fala, o que é isso? E você diz, bem, eu achei essa criança na rua e estou levando ela para escravizá-la. E agora você diz assim, presta atenção. Jesus morreu por você, Jesus morreu por ela. Não é possível que você use uma criança como escravo. Não é possível que você abuse dela agora sem dar o devido respaldo que na verdade uma criança precisa. Ela precisa de educação, ela precisa ser criança, ela precisa se desenvolver, ela precisa de amor, ela precisa de carinho. Ela não deve ser abusada como uma escrava. Por mais que em outro tempo as gerações passadas faziam isso, hoje não se faz mais. E eu não vou nem usar as leis do nosso país, eu vou usar a lei de Cristo para tocar no seu coração para que você não faça isso. Agora, olha a situação. Essa pessoa estava no tempo da ignorância. Ela foi informada, ela tomou ciência de um pecado. Ela se arrepende. Na hora ela para e pensa assim, puxa vida, eu não sabia que isso era pecado. Eu não sabia que isso era errado. Ela dá um beijo na testa da criança.
ela se ajoelha ao chão e abraça os teus joelhos e fala obrigado por ter me mostrado o meu pecado. Mas agora ela se levanta, pega nos cabelos da criança e fala, vamos, porque agora eu soube que isso era pecado. Vamos, que eu tenho uma horta para você arrumar. Eu tenho um lote para você capinar. Vamos, vamos. Era essa a atitude que você esperava? A pessoa soube que era pecado e ela permaneceu no pecado? Ou seja, desenvolveu-se no casamento o conceito de que, poxa, você pecou, você descobriu que é pecado. Beleza, agora a vida que segue. Não, peraí, tá errado. Se você descobriu que a tua mulher, que hoje você está, ou o teu marido, que hoje você está, não lhe pertence, e você não pertence a ele, peraí. Você tomou ciência, você se arrepende, você abandona. Aquele exemplo que eu dei, o que se espera? Peraí, é isso então? Não, então peraí, criança. Eu vou cuidar de você, sabe? Eu vou arrumar um lar para você. Eu vou te proporcionar uma outra vida. E não vou permitir que você seja escravizado, nem por mim, nem por ninguém. Esse é o conceito de abandonar o pecado. Agora, se você chega à conclusão que o segundo casamento é adultério, mas você quer permanecer nele, então peraí, você já tomou sua decisão. Você simplesmente rejeitou aquilo que Deus te advertiu, acerca daquilo que Deus te apresentou. Simples assim. Algumas pessoas falam assim, Diego, mas sabe o que acontece? Eu casei e a Bíblia diz que Deus detesta o divórcio. Então não dá para me divorciar do meu segundo marido. Presta atenção. Eu já expliquei aqui no canal, tem um vídeo aqui que fala sobre Malaquias 2, que fala exatamente a respeito dessa passagem. E lá Deus chama a atenção que ele detesta aquele que abandona a sua primeira mulher, o seu primeiro marido. E Deus odeia, não é o divórcio, Deus odeia quem se separa. É o ato de separar-se, que pode se dar por meio de um divórcio, por meio de um repúdio, por meio de um abandono. Ou seja, você está num relacionamento que Deus diz que é adultério. Que Deus diz que aquele que adultera se torna inimigo dele. Ou seja, quando você se divorcia, você se separa, você não está cumprindo o que está em Malaquias 2, mas pelo contrário, você está cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que existe festa no céu quando um pecador se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Você está percebendo? É isso que acontece. Outra coisa, existem pessoas que falam assim, meu irmão, minha irmã, agora você já casou. Sabe, Deus já abençoou esta relação. Presta atenção. Só existe uma segunda relação após a morte de um dos cônjuges da primeira. Se não houve isso, se o teu cônjuge está vivo, isto é um adultério. Diego, eu me casei, meu cônjuge era vivo, meu primeiro, mas passou uns dias ele morreu, então agora está tudo certinho meu casamento? Sim, pode até estar. Mas não vamos ignorar o fato de que ele foi concebido sobre um pecado. Sobre um pecado. Que requer que haja a confissão e o arrependimento e até a disposição de o abandono se assim Deus o pedir. Quer um exemplo disso? O caso de Davi e Batseba. Davi cometeu o pecado do adultério, do assassinato, pegou Batseba, levou para dentro de casa. Ela ficou enferma, ainda grávida. Deus mandou o profeta Natã, ou seja, ela foi instituída ao casamento de uma maneira irregular, porque foi dentro do pecado. Quando o profeta Natã o adverte acerca disso, agora Davi se arrepende e então Deus permite a ingressão dela no casamento. Tanto que o filho dela, posterior, porque daquele momento vem a falecer, posterior acaba sendo Salomão, o herdeiro, o herdeiro da linha messiânica, inclusive. Está percebendo? Ou seja, mas isto só aconteceu após a confissão, o arrependimento de um pecado.
e inclusive a disposição de abandono. Deus permitiu que Davi tomasse Batseba porque já a havia envergonhado, porque ela já era viúva e que nessas condições ela iria morrer. Considerando o contexto onde havia casamentos poligâmicos, eu já fiz um vídeo explicando a respeito disso, Deus consentiu de que ela se tornasse mulher dele. Ou seja, se você casou, o seu primeiro marido era vivo e depois ele veio a falecer, pode Deus unir você e seu novo marido, desde que seja-lhe confessado este pecado. Tá bom? Isso não acontece de maneira automática. Existem pessoas que falam assim, não, Diego, eu estava no segundo casamento, mas, glória a Deus, minha mulher morreu. Então agora eu já sou da outra. Não, peraí. Houve um pecado. E se esse pecado não for confessado, arrependido e disposto a abandonar, então não tem nem nada de, glória a Deus. Não tem nada disso. Tá bom? Família, eu acho que deu pra gente entender bem, né? A questão do tempo da ignorância. Acho que deu para nós entendermos bem o conceito do pecado e como de fato Deus age em relação a isso. Agora, se porventura você disser assim, Diego, eu entendi, mas eu não dou conta de abandonar meu segundo marido. Presta atenção. Muda os termos, então, ao invés de falar meu segundo marido, meu esposo, meu amor, minha vida, chama como a Bíblia de fato identifica. Adultério, pecado. Coloca as observações ao lado de adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aquele que adultera se torna inimigo de Deus. Aquele que adultera peca contra o próprio corpo, pois vós não sabeis que vós não sois de vós mesmos, pois o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Presta atenção. Não diga que você não consegue abandonar o casamento da sua vida, o teu marido, o teu amor. Não. Diga assim, eu não consigo abandonar o pecado. Eu não consigo abandonar a inimizade com Deus. Eu não consigo abandonar o adultério. Diga dessa forma. Porque a partir do momento em que você olhar para este pecado como de fato ele é, agora você está caminhando rumo ao arrependimento. Agora você está caminhando rumo à resolução desse problema. Quando for orar a Deus, ore a Deus dessa forma. Não transforme o pecado em algo flufluzinho, bonitinho, romântico, poético, porque não é. Tá? Não é. Ore a Deus com sinceridade. Diga, Senhor, eu estou em um adultério e eu preciso ser liberto disso. Senhor, eu estou escravo de um sentimento. Eu preciso ser liberto disso. Senhor, eu estou afundando em uma lama de um relacionamento. Eu preciso ser liberto disso. Busca Deus. Eu sei que Deus ele é poderoso para te suprir em todas essas etapas. Desde te convencer do pecado, te dar o arrependimento e te auxiliar a abandonar o pecado. Desde que você se submeta a isso. Tá bom? Família, fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você não gostou do vídeo, não se desinscreve não. Você vai ver. Tem muita coisa boa aqui. Tenha calma. Antes de você ir no comentário xingando, brigando, não sei o quê. Calma. Ore, pegue a Bíblia, se submeta a uma consagração com Deus e você vai ver que existe verdade em tudo isso que foi dito. Tá bom? Família, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.